Bom dia aí a todos. Shalom. Nós vamos falar um pouquinho, conforme fizemos a semana passada, a mais sobre esse ser que está encabeçando aí os tronos, né? Da primeira estação de verão, né? A segunda estação de verão. Segunda estação, que é do ano, né? Espiritual. Responsável pelo sacrifício, feitiçaria, encantamento, problemas mentais, problemas nas genéticas, né? Então, quero te mostrar algumas coisinhas sobre ela. Eu tenho aqui algo pronto, mas também tem algo novo que eu nunca havia associado a ela, né? Então, eu vou ler um texto, já, atribuindo esse texto a ela. E nunca havia feito isso antes. E achei muito interessante o que eu consegui enxergar agora de manhã. Todas as vezes que há uma rejeição de uma gestação, e rejeição tem vários níveis, sempre haverá uma adoção, né? Então, quando não se há paternidade, há uma orfandade. E esse manto de orfandade, ele é trazido por esse ser. Porque o manto de orfandade, ele traz um isolamento, uma independência. O órfão nunca pergunta nada, ele sempre faz tudo do jeito dele, porque ele não tem a figura paterna para orientar, né? E acaba isso fazendo com que as pessoas caiam na mão da Lilith, que está por trás de todo o movimento feminista, todo o movimento de emancipação, todo o movimento de rebeldia. A primeira que ela escravizou foi o próprio Caim, né? Que era um rebelde. Bom, eu vou te dar um conceito do Talmud judaico, e depois eu vou entrar na escritura. E provavelmente eu não vou acabar, e de repente à noite a gente volta nesse tema, né? Olha só. Mitologia cananeia. Segundo a mitologia cananeia, a verdadeira existência de Lilith está ligada à figura e esposa e irmã de Satanás. Aí é outra cultura contando sobre ela, né? A cultura dos cananeus e sua mitologia relatam que Anat é irmã de Baal e que desce ao mundo dos mortos para resgatar o seu amado. No Talmud judaico, durante os primeiros séculos da era cristã, o mito de Lilith ficou bem estabelecido na comunidade judaica. Lilith aparece no Zohar, o livro do esplendor, uma obra cabalística, né, do século XIII, que constitui o mais influente texto do Talmud. É o papagaio. No Zohar, Lilith era descrita como súcubus, né, com a missão noturna citada como um sinal visível da sua presença. Os espíritos malignos que emprestavam à humanidade e acreditava ser um produto de tais uniões. Havia um ataque noturno para poder gerar uma raça híbrida, contaminação no humano e também só seres espirituais, usando os dois códigos genéticos e mudando a genética. Né? No Zohar, também está escrito que Samael é o nome do anjo decaído, o tentador,
junto com sua mulher Lilith, tramou a sedução do primeiro casal humano, e não foi grande o trabalho que Lilith teve para corromper a virtude de Adão, por ela maculada com um beijo, né? E o beijo do arcanjo Samael fez o mesmo para desonrar Eva. Essa foi a causa da mortandade humana. Quer dizer, um atacou a mulher, o outro atacou o homem e fizeram eles serem corrompidos. Isso é a tradição deles, tá? O Talmud menciona que quando a serpente envolve-se com Eva, atirou-lhe a mácula, cuja infecção foi transmitida a todos os seus descendentes. Ela foi maculada. Em outras partes, o demônio masculino leva o nome de Leviatã. É o mesmo, uma serpente de 3 cabeças, né? Por isso que, ó, como eu já falei, você pesquisa a imagem de Lilith, ó, vai aparecer sempre essa imagem aqui, que é uma pintura, tá? Isso aqui é uma pintura. Essa imagem você consegue na internet. Na verdade, está aqui ela e a questão do Leviatã. E ela também como esse ser andrógeno, né? Aí vem aqui, ó. Em outras partes, o demônio masculino leva o nome de Leviatã e o feminino chamava-se Ava, ou Eva, e teria representado o papel da esposa de Adão. Lilith, então, se transformou numa serpente, enrolou-se na árvore do conhecimento para tentar mostrar a Eva a importância de buscar sua liberdade, né? De ter sua independência, de ter liberdade, igualdade e fraternidade, né? E então comeu o fruto e comeu o chamado pecado original, né? Aí você vai ver que a Lilith também ganha esse nome aqui. Os rabinos fazem de Leviatã uma espécie de ser andrógeno, infernal, cuja encarnação macho é o Samael e a serpente insinuante. E a encarnação fêmea é Lilith, a cobra tortuosa, né? E nesse tempo, né, Jeová com a espada terrível visitará Leviatã, a serpente insinuante, que é Samael, e Leviatã, a cobra tortuosa, né? Eu acredito que isso aqui não tem o texto aqui, mas eu acho que esse texto é... Deixa eu ver se é Jó 27. Acho que não é não, porque aqui não está arriscado na minha Bíblia. É Isaías 27, olha. Então, naquele grande dia, unirá a Yahvé o Leviatã, monstro marinho, e a serpente veloz, com o golpe da sua espada poderosa. Decidida e severa, o Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que torce e se enrola. Então, aqui coloca 2 características, né? E aqui tanto é um retrato de Leviatã como é um retrato de Lilith. É como se eles estivessem unidos, sabe? E se materializassem de 2 formas. Bom, tendo isso em mente, né, eu vou te mostrar mais a cultura grega, sobre ela, quem ela é, e vou entrar no texto, tá? Olha só. Pela mitologia grega, aí é outra cultura, mas qual a importância disso, AP? Cada cultura tem um arquétipo. O arquétipo tem uma roupagem e uma forma de atuação. Então, ela muda de acordo com a cultura, entendeu? Ela vai mudando a questão do ataque. Ó. Hecate.
Algumas vezes, Lilith é associada a uma deusa grega, por nome de Hecate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, o Cérbero. Está vendo que tem os 3 de novo, só que agora ela está montada num cão. Entendeu? Leviatã tem 3 cabeças também. Tem 3 áreas de atuação. Tá? Aí vem aqui, ó. Hecate, assim como Lilith, representa uma cultura grega de vida noturna e rebeldia da mulher sobre o homem. Deusa das terras selvagens, dos partos, que geralmente é representada segundo 2 tochas ou uma chave, estava associada à encruzilhada, entrada com fogo, luz, lua, magia, bruxaria e o conhecimento das ervas e plantas venenosas, fantasmas, necromantes e feitiçarias. Né? Então, como Hecate, essa é a área de atuação dela. E você vai ver que a grande mãe das prostituições está vestida de escarlate, está lá em Apocalipse. Tá? Aí também tem Selene. Olha, na mitologia grega, por que dá esses nomes diferentes? Porque ela é a rainha dos céus. E dependendo da cultura, né, ela vai ter nome diferente. Ó. Na mitologia grega, a deusa da lua é irmã do sol. Ela dirige sua carruagem lunar pelo céu. Em tempos clássicos, Selene foi uma vez identificada como Artemis, assim como seu irmão Hélio como Apolo. Selene e Artemis também foram associadas a Hecate. Está vendo aí? Agora pegou 3 cabeças. E todas as 3 eram consideradas como deusas lunares, embora só Selene fosse considerada como a personificação da própria lua, equivalente à romana a Luna. Ver, né? Lunático, Luna vem de lunático, que vem da palavra Selene, aonde poderia ser traduzido: meu filho está tendo ataque pela lua. Então, quando você vai para Mateus 17, 14, lá o texto diz que eu tenho um filho, entendeu? Que ele tem ataques. E esse ataque está sob a influência da lua. E esse ataque vai ser ataques mentais. Entendeu? Inclusive, esse tipo de medicação alimenta ela. Todo remédio para problemas mentais é um alimento, porque quanto mais passividade, mais ela consegue dominar essa pessoa. Então, está aqui, ó, Mateus 17. Vou lhe mostrar o texto, versículo 14, olha. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Tá? Muitas vezes, ó, quando ele tem um ataque, ele vai ser levado para 2 elementos do mundo: o ar, água, terra, fogo, entendeu? Que são reinos. Ó. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Ar e água e fogo, 3 cabeças dela. Entendeu? Aí olha o que o próprio comentarista diz aqui. Ó. A expressão grega original, em algumas versões traduzidas por lunático, significa epilético. É evidente que nem todo ataque de epilepsia é um ataque dela, né? Mas, ó, ele diz que pode ser traduzido por quê? Por ataques lunares. E tem a ver com as fases da Lua, com ciclos. E eu lembro a você que cada cabeça de mês novo é uma mudança de lua nova. E dentro do mês novo, nós temos 4 ciclos de lua. Você passa pelas 4. Sabe? E pelo processo do nascimento,
você foi fecundado numa estação, teve 3 meses na outra estação, 6 meses na outra estação e 9 meses nasceu. Você passa nas 4 estações espirituais. Todos nós passamos. E para cada estação tem 3 tronos. Tá? Então, vamos lá. Aí aqui você tem um aspecto. Esse último aqui, porque eu quero entrar no texto. Ó, Lilith sobre vários aspectos. Né? Um outro nome de Lilith, que significa mulher da prostituição, na literatura folclórica judaica, ela vive dentro do Vanit, espelho para seduzir os jovens. O espelho é um portal, se você não sabe, que você consegue passar, e eles usam muito para feitiçaria. Normalmente, todo espelho que você tem, ele tem que ser ungido e bloqueado. Você não sabe disso, né? Você vai lá e diz, eu bloqueio para que não haja acesso por esse portal de espelho. Porque espelho reflete imagem. Entende? Então, você pode ungir lá, olha, eu unjo esse espelho aqui para que não seja portal para nada que venha de outra dimensão. Então, olha aqui, ó. Vem Lilith, Ishet Venum, mulher da prostituição. Alguns pesquisadores dizem que se trata da forma feminina de Leviatã, sem seu arquidemônio, a grande prostituta da Babilônia. Está lá, a sedutora, né? Está em Apocalipse 17 e 18. Alguns pesquisadores dizem que se trata da forma feminina. Né? Para muitos autores, né, Lilith é a lua negra. O mito forma parte dos grandes mistérios de lua em relação à mulher. A lua ausente são os 3 primeiros dias da lua, nova quando não existe claridade no céu, e o mistério feminino, identificado como a morte, o prazer no sentido, a transgressão do mundo patriarcal, da lei e da norma. É o que deve ser banido, castigado e exilado. Lilith é a noite, é a rainha da noite, representa a lua, a oposição ao sol. Lilith foge da luz como uma vampira, precisa reinar nas trevas como algo desconhecido e que causa medo nas criaturas. Lilith é a mulher livre, independente, soberba, em curvas sensuais e provocantes. É a dançarina do ventre. Logo seduz o homem para dominar a fraqueza deste com seu poder maléfico de sedução. No livro, né, de Enoque, ela também é conhecida como a deusa da lua, aquela que ensina Caim habilidades vampirescas. Lilith é associada à esfera de Malrut, sobre a árvore da vida, né, no reino da terra de Asiate. É o plano material. O profeta de Hebreus, o profeta hebreu, né, Naum, descreve um exército da Síria como um ser liderado por Lilith. E eu vou ler esse texto agora com você. Ó. E vou para o que Deus me deu agora de manhã. Ó. Naum, capítulo número 3, do 1 ao 4. Olha aqui. Ó. Ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia, ó, de engano, mentiras, roubos, crimes, que abocanha sua presa e não solta mais. Eis o estalo dos açoites ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, o galope dos cavalos de batalha e o sacudir dos carros militares. Cavaleiros que esporreiam a espada flamejante, o relampear das lanças e a multidão dos traspassados. Um mar de cadáveres, está vendo?
um mar de cadáveres, mortos sem fim, pessoas feridas, tropeçando sobre gente e mais gente morta. E tudo isso por causa da grande prostituta. Olha, por causa da grande prostituta, bela e encantadora meretriz, da mestra da feitiçaria, que vendia os povos mediante sua sedução, de lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Está vendo? Então, aqui, o profeta Naum, ele está relatando que o espírito da Lilith, tá? Ele está escravizando uma nação inteira e usando eles para pessoas feridas, pessoas mortas. Só que não é só essa nação, entendeu? Isso aqui não é só a Síria. Há muito disso nas casas, nas famílias, nas igrejas, independente da nação, porque ele faz isso. Ó, como é que ela faz, irmão? Ela é bela, ela é encantadora, ela é uma meretriz, né? Ela é mestra da feitiçaria, sabe? Ela tem um ensino mestral nessa área. Ela é sedutora, entende? Isso é um espírito. Aí, com isso em mente agora, você vai ver o ataque dela, tanto usando a figura da serpente para corromper a família. Lembre-se que ela não quis submeter ao domínio e governo do Adão. E ela tem ensinado isso. E hoje nós temos dificuldade com os filhos que não querem se submeter a ninguém, muitas das vezes com as mulheres também, e tem levado nações ao caos. E aí, em fases específicas da Lua, sofre a influência, a frequência, para ter o comportamento de acordo com o que ela quer. Como isso está associado a um ser espiritual, usando a figura da Lua. A Lua não foi criada com essa finalidade, mas ela foi cooptada. Ela está sobre agora um domínio, porque o homem que tinha o domínio de governar entregou a chave de governo a eles. E eles agora passaram a usar tudo aquilo que eles governam, porque a natureza está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela se tornou cativa. E em cativeiro, ela está nos fazendo mal, mesmo porque ela está sofrendo. Né? O próprio ecossistema sofre por conta da corrupção da humanidade, que fez com que ela entrasse num desgoverno. E ela agora aguarda a tua manifestação e a minha para que a gente tome de volta esse governo, que está na mão de Tronos. Oh, pai, com licença. Na verdade, está acontecendo na minha casa. Eu não tenho vergonha de dizer que é uma coisa normal. A nível de problemas mentais e a nível também de problemas entre marido e mulher. Ou seja, é tudo verdadeiro o que está acontecendo. E o medicamento está fazendo que está sendo o alimento para o demônio, entendeu? Sim, é porque ele vai justamente trabalhar nessa área. E eu não posso tirar medicamento, nem tiro. Somente quem receitou isso que pode fazer, que é um médico. O problema é que ninguém receitou isso. Ah, tá. Piorou então. Agora, Piorou. quando se pega o medicamento, isso aqui vai uma instrução para todos. Toda medicação, ela passa por uma alquimia.
esta alquimia tem a ver com uma transformação. E para que haja isso tem um processo de feitiçaria, através do espírito, também chamado de farmaqueia. Farmaqueia também é o nome dela. E para que haja essa substância, tanto é que as farmácias antigas levavam o nome de farmácia, com PH, porque se referia ao espírito de farmaqueia. Aí depois se tirou com PH e se ficou farmácia. Agora já não é mais farmácia, é drogaria. Por quê? Porque para que exista um remédio que não cura, mas é para remediar, precisa de ser uma droga, precisa de uma manipulação de alguém que conheça a questão química. Por isso que nós temos que pegar todo o remédio e apresentarmos, olha, Deus, está aqui um remédio. Tem um lado dele que é prejudicial, elimina para que eu possa tomar. Ou então não tomar. Eu evito o máximo tomar medicação, mas eu não posso falar para você fazer isso. Entendeu? Eu digo eu. Se eu puder não fazer, eu não faço. Tem tantas coisinhas aí naturais, às vezes tem uma farmácia em casa. Naturais, que vai te dar um efeito melhor do que essas químicas aí. Bom, mas... E não faz mal. Só para que você entenda, né? Só para que você entenda como funciona isso aqui. Como esse ser vai atacar a mente. E como ele seduz. Como tem uma feitiçaria. Como tem um encantamento. Está aqui, ó. Sabe? Uma descrição tremenda, muito bem feita pelo profeta, que tem, olha, o livro dele, 3 capítulozinhos. Que informação preciosa que ele deixa aqui desse espírito. Aí, olha o que eu vou te mostrar. Está o casal lá, no Éden, que ele agora precisa ser destruído. Vou te lembrar uma coisa. Ó, houve uma série que, inclusive, eu já cuidei de pessoas que se envolveu com prostituição por conta dessa série. Na verdade, não era série, o nome era Presença de Anitta. Passou aí na Rede Bobo, né? Aí, a chamada era assim, ó. Era uma casa e alguma coisa se aproximava da casa. Aí mostrava a janela, a porta, aí algo se aproximava da janela e olhava pela janela. Dentro da casa estava uma família normal. E aí, daqui a pouco, essa casa começava a pegar fogo. E um grande incêndio tomava conta, essa casa era destruída. Aí fechava de Presença de Anitta. Então, isso eles estavam indicando que era um espírito, uma presença que chegava ali. Isso lançou uma atriz por nome de Mel Lisboa. Era uma menininha, né, que fez o papel da ninfeta Anitta. E ela seduzia um homem casado, já bem mais velho, né? Que era o José, não, eu não lembro o nome dele, que eu sou ruim dessas coisas. José Maia. Como é o nome? José Maia. José Maia, que tem até hoje a fama de pegador envolvido com outras coisas, né? Bom, não vamos falar disso. E ele era o cacho dela e essa família era destruída. Isso, eu cuidei de alguém que o pai não deixava ver, mas ela ouvia. E ela desejou ser como ela e ela virou uma prostituta lá na frente. Se você não sabe,
nós temos uma influenciadora da juventude hoje no Brasil e no mundo com esse nome, Anitta. Sabe por que essa mulher ganhou esse nome? É uma homenagem à presença de Anitta. E veio de igreja, tá? E é essa coisa que tem. Você tem ideia do que é um ataque sobre a família. Como amplia-se isso? Logo quando começou esse seriado, o número de homens maduros que procurou garotinhas teve um aumento de 80% no Brasil. Isso de forma estatística. Mas é só uma novelinha, só uma sériezinha? Não é. É uma forma de entrar a arte, porque ela também trabalha com a arte, com o engano, com a magia, com a sedução. Né? A própria Astaroth, ou Astar, é que traz o glamour, o estrelato, que é o centro da atenção, que eu digo que é a pessoa que acha que tem labirintite, que tudo tem que rodar em prol dela. Tá? Então, esse aqui tá mais uma informação para você. Mas, pai, sabe por que a Anitta, apesar que é com 2T, que não existe, quer dizer, um nome inventado, porque a Anitta se chama de Anitta? Porque ela, na realidade, não se chama de Anitta. Não. Ela tem um nome completamente diferente. Acho que é Machado, sei lá, Larissa de Machado, uma coisa dessa. Mas ela adotou o nome de Anitta próprio pela minissérie que passou a presença de Anitta. Exatamente. Para o senhor ter uma ideia. E hoje, esse mesmo espírito segue falando sobre o quê? Sobre santidade? Não. Inclusive, nos próprios shows, ela escolhe, né, pessoas que estão lá e faz as coisas com eles. Você tem uma ideia do que é esse espírito, né? Não é que está na Anitta, que não é Anitta, mas é uma presença de ataque à família. Isso é Lilith. Isso é o espírito da sedução, do encantamento, da destruição, que trabalha com fogo. Aí veja quais são as glândulas. Eu vou falar uma hora sobre esses portais. Sabe? Olha, você tem as glândulas que estão ligadas com o ar, com a água, com a terra e com o fogo. São portais de acesso à alma. E que vai dominar. Só aqui você tem coronal, frontal, laríngeo. Se pegar a forma como você pensa, vai pegar a forma como você sente. E pegar a forma como você pensa e como você sente, vai pegar as glândulas reprodutoras, que tem a ver com a parte genital. E aí a pessoa é totalmente dominada por frequências, por vibração, por energia, por encantamento. Isso tem na música, que pode tirar alguém do estado alfa, do estado beta de vigilância, para um estado alfa de passividade mental. Tanto é feito isso com frequências de música, com frequência de cores, como também com medicação e com o uso de droga. A própria droga, ela vai desbloquear o cérebro para que tenha acesso de espíritos. É como se fosse um computador bloqueado, que você tem que ter a senha para desbloquear, para o acesso ficar livre, essa passagem. E a droga faz isso, seja ela o álcool, seja ela qualquer outro tipo de entorpecente. E uma vez que você está dopado, você não está no teu estado normal de vigilância, é mais fácil de você ser controlado. O próprio uso exagerado de tecnologia, que também é tecnomancia, feitiçaria, te dá esse tipo de passividade. O uso disso aqui direto te arrebenta.
Então, ó, esse uso efetivamente enlouquece. Eu, por exemplo, estou fora disso. Eu falo sempre para minha esposa, eu uso só para estudo, para pesquisa, para coisa interessante. Nada para bater papo à toa, para fazer coisa à toa, para ver coisa que não são importante, porque te deixa praticamente morto dentro de casa, porque você não quer nem mais sair. olha, a Renata botou aqui para nós, ó, o nome dela é Letícia, natural da Anitta, né? E a personagem presença de Anitta, além de se envolver com um homem casado, ela também se envolvia com um adolescente cheio de espinha. A influenciadora escolheu esse nome porque queria a sensualidade dessa personagem. Na sua performance, eu vi ela falando isso em uma entrevista. E ela queria. E tudo que o bicho quer é que alguém possa carregar isso aí, junta a fome com a vontade de comer, dá isso aí. Entendeu? Dá isso aí. Né? E é o que mais faz, né? É o hibridismo. Eu digo que é o hibridismo que põe cabeça de camarão e bumbum de vagalume. Entendeu? Porque aqui em cima não tem nada e quer holofote só embaixo. Entendeu? Isso é um hibridismo. Entende? E nós não podemos ser assim. Mas vamos lá. Ó, aí eu vou te mostrar o texto que me saltou e eu fiquei muito feliz com ele hoje. Isso aqui, para mim, é novidade. Novidade de Rua Kodesh, do Espírito. Olha só. Abra aí. Abra aí. Em Provérbios 7. Achou? Olha, há uma receita para te proteger que os nossos filhos e a geração hoje faz o contrário disso. Porque foi trabalhado para pensar diferente disso, com o espírito de Lilith que ataca a mente, para pensar como ela quer. Olha, filho meu, olha só isso aqui. Obedece os meus conselhos. No íntimo do teu ser, guarda os meus mandamentos. Segue minhas orientações e descobrirá a vida. Zela pelo meu ensino, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Aqui, ó, escreve aqui, ó. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, considera teu parente próximo. Eles saberão te manter, olha só, eles saberão te manter longe da mulher imoral, da pessoa leviana e bajuladora. Não é a mulher. Isso aqui é o espírito de Lilith, que eu li lá em Naum 1:3. É isso que me saltou os olhos. Agora, olha só isso aqui. Da janela da minha casa. O que é a janela? É um portal. Ó, janela é algo que me liga ao externo. Se lembra que eu falei que na presença chegava na janela? Ó, da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. Aí, só que alguém está do lado de dentro olhando para fora. Mas também dá acesso de quem está do lado de fora olhar para dentro. Ó, a tela aqui é um portal. Eu estou
em Portugal, eu estou em Rio das Ostras, eu estou em Bom Sucesso, e em outros locais. Eu olho você aí. E você está me olhando aqui no Rio de Janeiro, Bangu, Brasil. O que eu tenho na minha frente? Uma janela. Nós tivemos um caso aí de um adolescente que matou Itaperuna. Os pais, que estava fazendo um jogo virtual com uma menina que conheceu quando tinha 8 anos e que estava online, ao vivo, orientando e pedindo provas para ele. E que agora vai ser indiciada para ver qual o grau do envolvimento que ela tem nesse crime. Porque ele matou o pai, matou a mãe, matou o irmãozinho de 3 anos e jogou dentro da cisterna. Mas o que a mente dele fica? Ele está no quarto. Está no quarto, mas ele está na janela com o mundo. Ele está sendo acessado o tempo todo por esse negócio que está na mão aí. E muitas das vezes o quarto é local do isolamento, do distúrbio, da pressão, do abandono, do desprezo. Cadê o teu filho? Cadê a tua filha? Está em casa, está no quarto. No quarto ou na Batcaverna. E eu digo Batcaverna porque fala do morcego Nosferatus, que é alguém que está sob o comando de Lilith. Então, pode ser por isso que o filme Quarto de Guerra não tinha janela. Deve ser, não sei. E eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele não tem juízo. Aí o pessoal brinca, eu não sei nem como é que cria isso, como é que eu vou ter. Não é? Aí diz, ela vinha, agora vai mostrar o espírito chegando, Ela vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher imoral. Depois, seguiu em direção à casa dela. Agora, olha só. Ele vinha. Ele está andando na rua. E ela está olhando de dentro da casa dela o que está acontecendo. Alguém sem juízo, alguém que não quer sabedoria, alguém que não quer conselho, alguém que não quer orientação, alguém que tem pai, mas tem mãe, mas se comporta como se não tivesse pai e mãe, alguém que fala de Deus, mas ignora como se Deus tivesse algum princípio, alguma moral para ensinar, porque se fala de Deus da boca para fora, mas não quer a instrução dele, não quer a palavra dele. Pensa que Deus é 190, que só liga para o 190 quando está em perigo. Porque nem Deus presta e nem a polícia presta. Mas quando se está em perigo, se pensa em chamar 2 pessoas. Tem que chamar Deus, Deus, me ajuda, chama a polícia. Não é? Você não vai chamar o outro lado, você chama a polícia. Aí você lembra que eles prestam, mas só chama quando é 190. Mas diga uma coisa, pai, mas então em casa, toda janela que a gente tem são portais? Sempre é portais. Todas as portas são portais, todas as janelas são portais. Tá aí, é o local de acesso. Então, praticamente, todas as portas, toda janela e todos os espelhos vão ter que ser ungidos. Tem que ser ungido. Por exemplo, na minha casa aqui, eu tenho na entrada dela o mezuzá, que é os mandamentos que está lá, que eu saio debaixo dessa unção e entro debaixo dessa unção. Quando eu passo ali para sair, eu estou declarando, eu estou debaixo desses 10 mandamentos aqui, que vai dar os 613. Entendeu? Isso não é algo religioso. Isso é algo que diz, olha, eu acredito na tua palavra, eu saio debaixo dela. Eu volto debaixo dela. E eu unjo meus portais. Inclusive, em determinadas épocas, a gente orienta a fazer a unção e a limpeza da casa. Porque a casa não tendo proteção, você recebendo gente aí, é cavalo de Troia. Entra as coisas junto.
Mas é algo que o senhor fez? Não, é algo que tem aí pautas para ser feito. E você tem Mas como... para fazer isso. Tem óleo, tem óleo, tem azeite, tem vinho, tem sal. Tudo isso pode ser usado na limpeza de uma casa. E é bíblico. Entende? Entendi. Agora, vamos lá. Olha o que acontece aqui. Estava chegando o crepúsculo. Que hora é o crepúsculo? Ele está falando da hora. 18 horas. 18 horas. Viração do dia. Tá? É a viração do dia. Você observa o seguinte, ó. Quando dá 17 horas, as meninas já estão de banho tomado e já vão para a rua ficar de outdoor. E os meninos também. Porque a presença das 18 horas e o crepúsculo é o horário do vampiro. Você lembra que houve uma outra série aí, o Crepúsculo, que encantou a juventude, porque o vampiro, ele era... Como é que dá o nome? Ele não comia carne. Ele era... Ah, gente, o pessoal que... Vegetariano. Só que o vegetariano diz que não come carne, mas o sangue verde também está lá nos vegetais. Entendeu? E sangue, você tem o branco, o vermelho, o verde e o preto. Todos eles liberam energia. Sangue branco, sêmen, leite de peito, suor, saliva. Sangue vermelho é o arterial. O branco também, mucosa vaginal. O vermelho, sangue arterial. Todo ato sexual há uma aliança de sangue com branco com vermelho. Sangue preto é o sangue queimado de sacrifício, que tem um peso enorme, é o que eles recebem. E sangue verde é sumo de ervas, que usa para encantamento, para medicação, que libera energia. O mundo espiritual se move por energia. E tudo isso é manipulado. Aí diz aqui, ó, estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caía a sombra do entardecer, rodeava as trevas da noite. Eis que a mulher, é o espírito, sai ao encontro com veste de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela saiu agora. Ela é sedutora, é espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa, é espírito de rua, um momento na rua, outro na praça, em cada esquina se detém à espreita da vítima. Ela está em campana buscando uma vítima. Um momento na rua, aqui, precipitou-se, olha o que ela fala. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne do sacrifício, de paz que hoje me preparei para cumprir os meus votos. Por este motivo, saí ao teu encontro a buscar-te. Está vendo? É um espírito caçador, predador. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas do Egito. O que ele está dizendo? O meu leito é todo formatado com o padrão do Egito, de reencarnação, de feitiçaria, entendeu? De adoração ao mitraísmo, ao Deus Sol. É uma cama totalmente preparada com os princípios do Egito. É religiosa, ela está buscando uma vítima para levar para essa cama. Ou seja, antes de ela levar a vítima para essa cama, ela já transformou essa cama num altar para ela. E para Mitra, o Deus Sol, que é Apolo. São os tronos. Agora, ela já trabalhou em cima disso. Também já perfumei a minha cama. Mudou com aroma. Para você ter uma ideia, os aromas sempre foram usados na Bíblia, como mirra, aloés, cálamo e outros. Você sabe
em quantos segundos que você inala, ele atinge a tua mente? 20 segundos. Hoje você tem perfume feito por esperma. Alguém que promove isso é a Madonna, que colhe sêmen para fazer perfume, que vai atrair machos e fêmeas. Então, tem pessoas usando, tem propaganda na internet, perfumes que liberam feromônio que encantam o outro não chegar perto, irmão. Mas o senhor está falando de sêmen humano? Humano. Eles promovem isso. São seduções, é o mesmo espírito que está nela. São rituais. Então, as pessoas não têm ideia. Os perfumes são divididos em cores. Tem os perfumes de cores vermelhas, tem os frascos de cores preta, de cores laranja, e fragrância diferente. Amadeirado, cítricos, adocicados. Só que cada um tem uma funcionalidade, um porquê. As pessoas não têm noção como tudo é preparado, porque em 20 segundos vai chegar no teu cérebro. É importante entender isso, porque você pode ser frequenciado por um cheiro. Por que você acha que pessoas estão sendo sequestradas com cheiro? Que entra no ambiente de carros aí, de quem faz, e daqui a pouco ele jogou um spray, pum, caiu. É muito rápido, irmão. E pega teus sentidos. E quais são os sentidos? Quais são os portais? Eu falei de 7 glândulas, mas você tem tato, olfato, paladar, visão e audição. 12 portas tem dentro de você. Você é uma casa. As coisas entram pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você cheira, pelo que você pega. E são 5 portais aí externos. E mais 7 internos, que você não vê, que são as glândulas. São 12 portas, como um templo. E olha aqui, ó. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne do sacrifício da paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo já saí a teu encontro, a buscar-te, e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Era um leito. Depois que entrou a estrutura do Egito, o que entrou do Egito? Uma cobertura, uma coberta. Olha aqui, ó. Versículo 16. Já estendi sobre o meu leito. Era um leito, meu leito. Ó, já perfumei minha cama. Tá vendo? Saiu de leito e virou cama. Qual a diferença? Leito e cama. Se você pegar Hebreus, diz: venerado seja o leito conjugal, porque Deus julgará os puros e os adúlteros, e que não haja mancha, nódoas. Quando esse leito tem nódoas, não é um leito, é uma cama. Já viu alguém morrer no leito ou na cama do hospital? Fulano morreu no leito. Leito tem aleitamento, onde você coloca, amamenta, cuida. Leito é onde a mulher entra em período fértil, ela vai ter aleitamento para gerar filhos. Cama não tem, tenho leito, vou passar a noite num leito. Não. Quando alguém vai para um motel, o hotel até tem leito, porque normalmente a família que consegue se hospedar num hotel é a mesma família que consegue abrir a porta e ir no lobby, no saguão, no restaurante.
Mas quando se vai para um motel, não tem leito, tem cama. E não é 24 horas, é horas. Não é estadia de 24 horas, embora alguns possam ter. Mas é hora e a gente sai com manchas, homem com homem, mulher com mulher, não sei quanto, trisal. Tudo acontece porque motel é uma casa de prostituição. É uma casa de Lilith ou de Diana. E quantos casais passaram a lua de mel no motel? E se já foi fazer lua de mel, até no hotel está errado, porque a lua tem a ver com essa deusa, que começava embriagando com um licor a mulher para ficar desinibida e a desbloqueava para o reino espiritual, e esses seres vêm se relacionar com a pessoa, mudando genética e trazendo comportamento impuro e escravizando, porque ela escraviza na área sexual. E daqui vai ser gerados filhos puros, com algumas práticas pervertidas, porque acaba se viciando e só querendo as práticas pervertidas fora do padrão de Adonai. Isso tem a ver com isso aqui, querido. Pois é. Pai, por gentileza, pode me relembrar o que significa o sangue preto, que é o único que não entendi. Que não me lembro. Aliás, que não me lembro. É o sangue preto. De sacrifícios. Todo sacrifício que envolve sangue, ele é queimado. No vale de Moloque, toda criança era queimada. Tem o sangue preto. Na feitiçaria, eles queimam. Por que você acha que tem o micro-ondas nas comunidades? São sangue preto em sacrifício a entidades. E eles sabem. Ou seja, os pneus. Isso, mas não é o pneu. É o sangue vermelho que vai se tornar preto porque ele é queimado. Claro. Aí o pneu, mas pode usar madeira. Claro. Entendeu? Por que você acha que Hitler demarcava o território com local onde as pessoas eram incineradas, queimadas? Porque é o sangue preto de sacrifício que dava o poder a ele para ele avançar, e principalmente sangue de judeu. São verdade. Essas entidades pedem e eles dão em busca de proteção, de fama, de dinheiro. O mundo espiritual real. Foi o que eu falei aí. Essa menina foi sacrificada, embora que ela não saiba. No vulcão, num local desse aí, de enxofre, de local queimado. Depois disso, já foi mais gente lá. A menina do vulcão de agora foi um sacrifício? Sim, com certeza, ainda que ela não saiba, ou que não soubesse. Eu fiz uma live sobre isso aí, botei aí. Eu fiquei quase 2 horas falando sobre isso aí, mostrando o porquê. Depois assista lá. Ó, deixa eu fechar aqui. Tá no YouTube? Não, não posso botar essas coisas no YouTube aberto. Tá onde? Tá na Casa do Pão. Na Casa do Pão tem? Tem. Tá cheio... no Instagram, né? Tá cheio de vídeo lá. Ó, deixa eu concluir aqui, ó. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canela. Tá aqui os elementos, ó. Vem e embriaguemo-nos com a delícia da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor. Isso aqui é um espírito. Isso aqui é um espírito. Aí, vê se esse espírito, a pessoa está com a cama que foi preparada disso aqui, você está dormindo, de repente você sente alguém pular em cima de você. Você fica imobilizado. Se a pessoa quer fazer sexo com você e faz. Já aconteceu comigo
anos atrás, no ano 2000, aconteceu, mas eu tinha visto a senhora vestida de branco, de uma certa idade, passando 70 anos, vestida de branco, cabelo branco, andando no corredor escuro. Eu, sinceramente, me assustei. Quando eu praticamente fiquei dias naquela casa com a namorada, né, que tinha na época, praticamente dormi e essa pessoa veio no corredor escuro. Eu estava de barriga para baixo e ela se fundiu em mim. E eu não conseguia mexer um dedo, um cílio, sobrancelha, nada, nada, se fundiu em mim. Você entende? Aí disse assim, estava com a namorada, o namoro era puro, não era? Tudo bonitinho, tudo certinho, debaixo do padrão de Deus. Deus estava autorizando. Não, mas não pode ser debaixo do padrão de Deus porque não estava casado. Então, é o que eu estou tentando te mostrar. Da legalidade para quê? Para espírito imundo. O que Lilith é? Um espírito imundo. Ela é responsável pelas contaminações. Você entende? É um prato cheio para ela atacar. E mudar a genética e contaminar a genética. Você entende? Mas eu também não era uma pessoa, entre aspas, católica, porque não conhecia ainda o evangelho e tal. Então, quero dizer, não é uma desculpa, Não. mas nunca me interessei, entendeu? E Então, é, para mim, até 16 anos, e ter uma namorada e fazer sexo, para mim, tanto fazia, não acontecia nada. Não... Agora eu ensinei para os meus filhos, não adiantou nada. só que o que a gente acaba vendo? A nossa história se reprisando. Entendeu? Porque os nossos códigos foram distorcidos, isso nunca foi tratado, nunca foi resolvido, nunca foi reparado no reino espiritual. Entendeu? Porque aí entra a questão do perdão, mas tem a reparação, quebrar o altar, levantar outro altar, entendeu? Isso envolveu sangue, moeda, isso tem valor, foi uma oferta dada para ela. E ele reivindica, não quer saber se você não conhecia. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. E a gente não teve conhecimento. O problema seu que você não teve, porque o conhecimento está aqui antes de eu nascer. E aí já vem nossos pais que não conheceram, que não quiseram conhecer, e que vem passando, vem passando, vem passando. Vem a própria religião distorcendo tudo para te ferrar, porque é isso que Roma fez, entendeu? É isso que ela faz. Se você pegar Apocalipse 17, se você pegar Apocalipse 18, você vai ver que fala de Roma, a grande prostituta, a mãe da prostituição, como se veste escarlate. Sabe? Você vai ver que há um espírito que proíbe o casamento. Eu li tudo ontem, 17 e 18. Agora, se eu ver, qual é a religião oficial que proíbe o casamento, que diz que o sacerdote não pode casar? Roma, É. Então a Bíblia diz lá que é um espírito que proíbe o casamento, mas ninguém associa que é Roma. Proíbe o casamento, mas não tira a questão da pulsão da carne, né? E e aí, nem falam do que acontece, mesmo que ele não possa casar, sim, porque mas dentro do Vaticano, olha, é de se assustar. mas por quê? Porque quanto à sensualidade, não adianta ser religioso. Colossenses diz isso. Esse espírito, ele embriaga. Ele embriaga. O maior pico de dopamina aqui, ó, que vai lá em cima, é pornografia. Com Pornografia certeza. aqui transforma a luz, porque
os olhos funcionam como uma câmera fotográfica, precisa de luz, de abertura, entra por uma luz suja, contaminada, passa por um cordão e vem aqui para trás, ó, o cerebelo, onde alimenta todinho, aonde vai a medicação. E já chega aqui te levando à excitação. Antes de ir para o ato, você já começou nos olhos. Por isso que se você olhar para uma mulher, se você olhar para um homem com olhos impuros, você já adulterou, porque aqui, a nível hormonal, já te mexeu. E quando se acessa elemento de pornografia, a energia já foi liberada e esses seres vêm te visitar, porque você liberou energia para eles e eles têm direito. Você tem uma ideia de como funciona o mundo espiritual com energia. E hoje, o acesso à pornografia está aí no celular. Se você não vigiar, chega a pornografia para você. Porque você faz parte de grupo, faz parte de coisa e as pessoas botam. Tem grupo, às vezes, é grupo de vamos rir. Daqui a pouco aparece porcaria lá. Entendeu? Então é complicado. Porque vai ativar o que não tem que ser ativado. Aí aqui diz, ó, vem embriaguemos. Aí diz, ó, para você ter uma ideia, lá no 23, para que eu possa terminar. Não, vou direto, que acabo na vez só. 19. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma viagem longa, levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Aí diz a data, ó. Diz a data. Assim, a sedução ardilosa de suas muitas palavras e gestos persuadiu com lisonjas e volúpia dos seus lábios arrastou. Deixa eu perguntar uma coisa. Muitos dizem que Deus demora muito para voltar, como um marido que a gente está aguardando, mas demora. E aí quem não aguenta esperar faz besteira. E ela está dizendo aqui, ó, meu marido vai demorar, foi para uma viagem longa. Vamos aproveitar enquanto ele está longe. E diz mais, ó, assim a sedução ardilosa das suas palavras e gestos persuadiu com lisonjas e volúpia dos seus lábios e o arrastou. Vai ele lá. E sem refletir, ó, ele não pensa. No mesmo momento, seguiu como um boi, levado ao matadouro, como um cervo que ocorre em direção à emboscada. Até que a flecha lhe atravesse o quê? O coração, como uma ave que apressa a saltar dentro do alçapão, sem imaginar que esta atitude lhe custará a vida. Foi levada. Agora, portanto, filho meu, dá-me a sua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permita que o teu coração desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagueis desorientado pelas ruas. O que é vaguear? Desorientado é alguém que está com problema na mente. Não tem orientação. Ele é desorientado. Não, tadinho, ele é desorientado. Você já viu que o desorientado com problemas mentais, eu já cuidei de muitos, ele tem fome exacerbada, come muito, porque isso alimenta o espírito através da gula. Se toca muito na frente dos outros, sabia? De forma compulsiva, porque quando ele se toca, tanto o homem como a mulher, ele dá matéria-prima genética para esse espírito que recolhe. Porque para ele gerar um espírito, para ele gerar uma vida, e nós somos um espírito, ele precisa do sêmen e do óvulo. E eles pegam isso para fazer a inseminação espiritual e conduzir de uma pessoa para outra e fazer barriga de aluguel. Ou gera um espírito, que é o vento, eu já falei isso, ou gera, sabe o quê? Uma pessoa híbrida com característica dele, com personalidade dele, para ele canalizar e seguir procriando na Terra. É isso que acontecia na humanidade antes de Noé. Noé era justo e íntegro, porque o DNA dele estava intacto, e do que entrou com ele na arca. O restante estava tudo contaminado.
Porque quem governava ali era Lilith, no caos. Por isso que Deus rejeitou a humanidade. Por isso que o texto lá, em Gênesis 6, a corrupção da humanidade. Corrupção em quê? Na estrutura genética. Na estrutura genética. E esse espírito segue atacando a família e pegando os rejeitados para a adoção, para deixar eles cada vez mais independentes. Então, nós precisamos atentar para isso. Tá bom? E à noite, se Adonai permitir, eu volto para falar mais sobre isso aqui com vocês. O espírito de Lilith, essa sedutora, essa predadora, sabe? E ela trabalha coloiada com Jezabel. E Jezabel, ela é a primogênita de Et-Baal, um sacerdote de Baal que tem uma coroa de rei e sacerdote. E Jezabel é predadora de primogênito. Ela é usurpadora do local dele. Ela vai atrás dos primogênitos. Entendeu? Porque Deus não mandou consagrar mulher primogênita. Deus mandou consagrar homens primogênitos. E aí há uma diferença. Tá bom? E aí eu vou falar isso aí correndo e depois eu tiro toda dúvida que eu sei quem vai dar. Porque a gente faz o que Deus não mandou que fizéssemos e deixamos de fazer o que Ele mandou. Tá bom? Beijo no coração de vocês aí. Foi bom estarmos aqui. Tem foto aí para sair aí, ó. Vou botar a foto. Sair de vermelhinho na foto aí. Não sai da foto. Olha aí. Olha, gente, tem gente que eu nem sei que está aí, ó. Pronto. Ó, parei aqui. Muita dúvida aí? Nenhuma? Maravilha. Dúvida não. Eu acredito que tenha sido um estudo muito, muito, muito bom. Muito bom. Que bom. Deixa eu ver. Alguém mais quer falar? A única coisa que eu queria falar, pai, agora, tem algo a ver tudo isso com Jezabel também? Claro, claro. Ela é uma hidra. É uma o quê? Uma hidra, ela tem várias cabeças. Jezabel é a primogênita dela. Jezabel é o sistema que faz funcionar o esquema de Lilith. Elas sempre trabalham junto. Uma trabalha com o encantamento, outra com a distorção. Onde tem Lilith... Quem é que trabalha com encantamento? A Lilith. A Lilith. É distorção a Jezabel. As duas estão sempre juntas. Porque ontem estudei um pouco sobre Jezabel e vi que tá enrolada ela também para atrapalhar a gente. É uma turma boa. É uma gangue de rainhas. É uma turma boa. É uma gangue. Mas alguém quer falar? Então eu vou desligar, senão o Christian fala de novo aí, ó. Ele tá doido para falar. Vocês não falam, o Christian fala. Eu sou assim, olha. Ó, se tiver então perguntas aí, coloque aí que eu dou alguma resposta para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês aí, então. A paz. Beijo, pai. Até logo mais à noite, se Adonai permitir. Grande abraço para a família. Tchau. A paz. Espera aí, tem... A paz. Espera aí. Ok. Vou te mandar. Vou mandar a foto do Mezuzá. Ok. A do Mezuzá é essa, a foto que tiramos. Tá bom. Um abraço. Obrigado, pai. Fique com Deus.